O Adilson colocou aqui que bênção ante o culto. Onde estava a bênção o culto, né, Adilson? Bênção de Deus. Deus tem se feito presente nos nossos cultos. Estou com a minha Bíblia aberta, meus irmãos, aqui no livro de Atos, capítulo 16. Eu queria falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito de Deus que está em nós, habita em nós, que foi enviado por Deus para estar conosco, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. E aqui essa passagem aqui onde a gente vai ler, em Atos capítulo 16, o Espírito Santo ele entra em cena aqui. Eu gosto dessa passagem aqui. No versículo 6 ali, onde diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, o apóstolo Paulo estava indo para um lugar, estava com ele Timóteo, e eles estavam indo, para uma região que diz aqui de nome frígio-gálata. E na sequência diz assim: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Irmãos, o Espírito Santo não permitiu Paulo que ele fosse para um lugar. Paulo ia pregar a palavra de Deus, mas o Espírito Santo ele entra em cena e ele fala a Paulo. E Paulo ouve o Espírito Santo. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de Deus. E esse é o desejo de Deus para nós hoje, nos dias de hoje, sermos cheios do seu Espírito, ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo. Diz que ele é sensível. O Espírito Santo ele tem ciúmes, ele habita em nós, diz que ele é o nosso consolador, ele nos conforta, ele nos ajuda a orar, ele intercede por nós, ele está em nós, ele fala através de nós. Jesus um dia falou para os discípulos, que quando eles fossem falar para alguém, que eles não se preocupassem, que o Espírito Santo ia falar através deles. Então o Espírito Santo ele habita em nós. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é essa, meus irmãos. O Espírito Santo, ele habita em mim e habita em você. Nós temos que valorizar isso. E aqui o Espírito Santo, ele chega e impede Paulo de ir para uma cidade, porque de repente não era o momento. E é um ponto que eu quero meditar contigo nessa manhã, que houve aqui uma interferência do Espírito Santo e que a minha vida precisa ser conduzida pelo Espírito Santo. Tem momentos na nossa vida que não é a hora, não é o momento. Sabe, tem coisas que às vezes a gente faz, a gente procede, a gente conduz a nossa vida, mas tem momentos que parece que não tem a sequência que nós queríamos, sabe? E aí às vezes a gente fica até preocupado, às vezes a gente se questiona, mas por que não? Por que isso não deu certo? Por que não deu continuidade? Se nós estamos servindo a Deus, se nós entregamos a nossa vida para Ele, nós temos o seu Espírito Santo, será que de repente não é o Espírito Santo falando conosco? E às vezes a gente até dá uma de teimoso. Tem muita gente, meus irmãos, fazendo coisas, e isso pode acontecer conosco, fazendo coisas que não é o Espírito Santo que está conduzindo. Não é o Espírito Santo que está conduzindo. A própria palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aí tem o filho que obedece, às vezes tem aquele filho rebelde, filho que não ouve. É o
filho que acha que ele está com a razão, que Deus está falando com ele, às vezes não é Deus, às vezes não é o Espírito Santo que está conduzindo. Como a gente tem que ter temor, como a gente tem que se preocupar, como a gente tem que levar a sério isso, porque não somos mais nós que vamos conduzir a nossa vida. É Deus, é o seu Espírito. O próprio apóstolo Paulo, ele fala algo aqui na Bíblia, ele diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida de Cristo é o próprio Espírito Santo de Deus em nós, porque a Bíblia diz que Deus, ele é Espírito e que nós somos o templo do Espírito Santo. Então tem coisas às vezes que a gente faz, que a gente planeja, que a gente vai executar e parece que não funciona, não dá certo. E parece que demora e parece que nunca vai acontecer aquilo que a gente planejou. Será que é a hora? Será que é o momento certo de Deus? E será que é de Deus? Nós temos que ouvir mais a Deus esses dias, meus irmãos. Nós temos que ouvir, estar aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. Aqui nós vimos um homem cheio de Deus. Diz que ele estava percorrendo uma região e ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Aqui ele foi impedido de pregar a palavra. De repente não era o momento. Mas quantas vezes na nossa vida o Espírito Santo tentou impedir nós de fazer algo e nós não ouvimos a sua voz e a gente fez e acabou quebrando a cara, como diz o ditado. Nos frustramos, né? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, o Espírito Santo, quinta-feira, dia 8 de fevereiro, o Espírito Santo, ele quer conduzir a nossa vida. Ele quer conduzir a nossa vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo através da palavra de Deus. Eu estava ontem num culto, eu estava conversando com o irmão, e no livro de 1 João, acho que é capítulo 3, fala sobre a unção do Espírito Santo. E diz assim, que nós não temos necessidade que ninguém nos ensine. Mas não é agora, não fica pensando assim, agora não preciso mais ir no culto, não preciso mais ouvir a palavra, não preciso mais ouvir o pastor pregar, não. Nós precisamos congregar, tá? Mas aqui João fala, no capítulo 2, versículo 27, diz que nós não temos necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas. O que é unção? É o próprio Espírito Santo na nossa vida. Ele quer nos ensinar, ele quer nos conduzir. Aqui João está ensinando, está nos dizendo assim, olha, vocês têm a unção do Espírito Santo em vocês agora. Vocês têm o Espírito Santo, vocês têm a vida de Deus em vocês. E vocês agora, quando vocês abrirem a palavra, quando vocês forem orar, quando vocês forem tomar alguma decisão, o Espírito Santo quer conduzir a vida de vocês, o Espírito Santo quer ensinar vocês. Vocês não precisam de repente sair apavorado, né? O que eu vou fazer agora? Não, orem e ouçam o Espírito Santo. Sabia que o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito lá dentro, que nós somos filhos de Deus? Testificar, ele quer falar, ele quer mostrar, e para isso nós precisamos ser sensíveis à voz dele. E por que Paulo não deu continuidade aqui? Por que Paulo parou? Paulo não foi, porque Paulo era sensível à voz do Espírito Santo. Paulo era sensível à voz de Deus. E aí ele foi para outra cidade, mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas depois na sequência você vai ver que ele vai para outra cidade e ele cura uma jovem que tinha problemas espirituais. Então olha só, Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano. O Espírito Santo, ele é conectado com Deus, ele é de Deus. E para isso também nós precisamos estar conectados com Deus, ouvindo a voz dele, para que possamos acertar em todas as coisas na nossa vida. E nem eu falei, queridos, tem muita gente dando cabeçada, tem muita gente que não está ouvindo o Espírito Santo. Tomam decisões precipitadas e às vezes decisões erradas.
Às vezes a razão, o eu, o achismo está acima do propósito, da vontade de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus em nós, ele tem a vontade de Deus em nós. Deus tem uma vontade para nós, que é boa, perfeita e agradável. Então, o Espírito Santo de Deus, ele quer conduzir a nossa vida. E quando ele conduz a nossa vida, com certeza é tudo mais fácil. A gente acerta muito mais. Nessa manhã nós estamos aqui meditando na palavra. Nós estamos estudando a palavra. E o Espírito Santo, ele está ministrando no nosso coração. Ele está ministrando a vida de Deus em nós. O propósito que Deus tem para mim e para você. O Espírito Santo é aquele que está comigo e contigo, meus irmãos. Ele está conosco nessa manhã. Até nas nossas provações e nas nossas tentações, sabia? O Espírito Santo, ele está conosco até nas nossas provações e nas nossas tentações. Em Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: de repente você está nessa manhã passando por algum desafio, algum problema, está sendo provado em alguma área, porque nós somos provados, nós somos tentados, mas o Espírito Santo que está conosco, ele tem plenas condições de nos ajudar e nos fazer vencedores. Mateus capítulo 4, versículo 1, olha o que diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem é que levou Jesus foi o Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo fez isso com Jesus. Para que ele fez isso com Jesus? Coitadinho. Imagina se Jesus não consegue vencer. Não, quando nós temos o Espírito Santo em nós, nós vencemos, meus irmãos. Isso tu vai ver a história de Jesus venceu. E no final ali, no versículo 11, que vieram anjos e serviram Jesus. Sabe? Então, a nossa vida ela precisa ser conduzida por Deus, pelo Espírito Santo. Porque numa provação, guarde bem isso que eu vou te falar nessa manhã, numa provação, ou aqui numa tentação, que nem Jesus foi tentado, o diabo tentou Jesus, mas ele venceu porque o Espírito Santo estava com ele. Eu quero dizer uma coisa, tu tem o Espírito Santo na tua vida, tem essa convicção, essa certeza que o Espírito Santo está na tua vida. Você vai vencer as provações, você vai vencer as tentações. Isso não vai te pegar, isso não vai te derrubar, isso não vai fazer com que você fique parado no meio do caminho, não. Isso vai fazer com que você cresça, você se fortaleça ainda mais, você vai passar pela prova, você vai enfrentar a tentação, vai vencer ela, e você vai olhar e vai dizer: puxa vida, sozinho eu não conseguiria. Eu consegui porque o Espírito Santo de Deus estava comigo. E é Ele que nos fortalece. Não tem outro, meu irmão. É o Espírito Santo de Deus que nos fortalece. Não existe super-homem, não existe eu consigo, eu sou o cara, eu posso fazer as coisas. Não, queridos, isso é ilusão. Sem o Espírito Santo de Deus em nós, não tem como nós vencer. Não tem. Não tem. Nós vamos dar passos errados. Nós vamos fazer coisas que não deveríamos fazer. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, que eles diziam, foi um presente de Deus para nós. O Espírito Santo que está em mim, que está em ti nessa manhã, foi um presente que Deus nos deu. Não estamos mais sozinhos. Ele quer conduzir a nossa vida. João capítulo 14. Aqui Jesus falando para os seus discípulos. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Olha que coisa linda isso aqui. Jesus prometeu o Consolador para os discípulos e deu para os discípulos. Isso é para nós também. Jesus prometeu para nós o Consolador e nós temos o Consolador hoje conosco. Olha o que ele diz aqui. Eu rogarei ao Pai, Jesus falando, né? E eu rogarei, eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Porque até aquele momento era Jesus que andava com os discípulos. Jesus andou com eles,
fazendo milagres. Eles aprenderam com Jesus, andavam do lado de Jesus, viram os sofrimentos de Jesus, viram Jesus ser provado, e eles aprenderam, eles tiveram uma escola com Jesus. Eles foram alunos de Jesus. Jesus era o mestre deles, ao ponto de eles chamarem Jesus de mestre. Mestre é aquele que ensina, mestre é aquele que sabe. Jesus era o mestre dos discípulos. E ele diz: olha, eu rogarei ao Pai, porque Jesus ele estava voltando para os céus. E os discípulos ficaram meio apavorados. Agora vamos ficar sozinhos. O que vai ser de nós? E Jesus disse: olha, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará. Vos dará, e deu. Deu porque depois tu viu esses homens cheios do Espírito Santo. Pedro, assim, quando falava, quando ministrava a palavra, quando pregava o evangelho, os caras pegavam e diziam assim: puxa vida, esse cara aí andou com Jesus mesmo. Esse cara era cheio de Deus. E cheio de Deus é ser cheio do Espírito Santo. E aí ele diz no versículo 17: o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Ele é o Espírito de Deus. Ele é algo santo. Ele é algo poderoso. Só recebe o Espírito Santo aquele que aceitou Jesus, aquele que entregou sua vida para Jesus, aquele que quer conhecer Jesus. E diz assim: Senhor, eu quero do teu Espírito, eu quero conhecer o teu Espírito, eu quero me entregar para ti, eu quero viver para ti. O Espírito Santo não é dado para qualquer um, não, meu irmão. Não, o Espírito Santo é algo precioso, é algo santo. O Espírito Santo ele não está em qualquer lugar, não. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Agora tu imagina o Espírito Santo de Deus habitando em mim e você. E aqui Jesus disse: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mundano. Aqui é pessoa mundana. Pessoa que leva a sua vida de qualquer jeito. Pessoa que não tem temor a Deus. Pessoas que brincam, zombam de Deus. As pessoas não recebem o Espírito Santo. Isso aqui que Jesus está falando. Isso aqui. Então, se a pessoa se converte, aceita Jesus, entrega a sua vida para Ele, se arrepende, aí o Espírito Santo vem e habita nessa pessoa. Então aqui, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não conhece, não vê, não conhece. O ímpio, aqueles que zombam de Deus, aquelas pessoas que levam sua vida na farra, de qualquer jeito, não conhece. Nem o conhece, nem o vê. Agora olha só: vós o conheceis. Olha que lindo, meus irmãos. Versículo 17: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vocês. Ele está em mim, ele está em ti. Ele habita em nós. Ele habita na minha vida, habita na vida do João. Estamos aqui nessa manhã buscando a presença de Deus, orando contigo, meditando na palavra, levando a sério o que Deus colocou aqui na sua palavra, levando a sério as coisas de Deus. Então o Espírito Santo é um presente de Deus para mim e para você. Por isso nós devemos estar abertos, sensíveis à voz dele. Paulo ouviu a voz dele. O Espírito Santo impediu porque de repente não era a hora. Paulo, não é a hora. O pastor Isaías uma vez falou algo, muitas pessoas, e aquilo me marcou, sabia? Diz que muitas pessoas pedem cruzada em lugares tal. Faz uma cruzada na minha cidade, faz uma cruzada aqui. O pastor dizia assim: eu ouço Deus primeiro. Ouvir Deus é ouvir o Espírito Santo. Sabe, de repente tu tá para tomar uma decisão nesse dia. Tu tem decisões para tomar. Tu quer fazer algo. Tem coisas que já está alimentado, já está até arquitetado aqui na tua mente para te executar. Você pediu conselho para o Espírito Santo? Você ouviu a voz dele? Será que é o momento? Será que quando você se aquietar diante de Deus e dizer: Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua voz, eu vou tomar essa atitude, eu tô prestes a fazer isso ou aquilo, é a tua vontade? É a hora ou não é para mim fazer? Com certeza ele vai falar no teu coração, meu irmão. Com certeza. Com certeza.
o Espírito Santo, guarde para ti. Foi um presente de Deus para a tua vida. Está ali no capítulo 14 de João, versículo 16 e 17. Deus te deu o Espírito Santo. Você aceitou Jesus. Você confessou Jesus. Você entregou tua vida para Ele. O Espírito Santo veio habitar no teu interior. Então eu quero orar por ti nessa manhã. Quero orar pela tua vida. Quero te abençoar. Quero orar por pessoas. Eu quero orar para que você seja cheio. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo, para que possamos ouvir a voz dele e poder dizer um dia que nem Paulo disse: olha, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida de Deus em nós. Sabe como é ruim, como é difícil, como é complicado a gente viver uma vida ansioso, uma vida de temor, uma vida com medo, uma vida insegura. Não estou dizendo que isso não vai vir, isso vai vir. Nós vamos enfrentar isso. Mas permanecer, isso não é normal, querido. Não é normal. Não é normal viver uma vida insegura, uma vida alta e baixa. Não. O Espírito Santo não vive assim. O Espírito Santo diz que o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida de Deus em nós. O Espírito Santo é a solução para todas as coisas. É o poder de Deus habitando dentro de nós. Jesus um dia disse para os discípulos: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Não se ausente de Jerusalém, Jesus disse para eles. Fiquem paradinhos aí, espere aí, que vocês vão receber algo do céu, algo poderoso. O Espírito Santo, ele vai encher vocês e ele vai ficar com vocês e ele vai ajudar vocês. Às vezes nós temos que nos aquietar, nós temos que esperar e dizer: Espírito Santo, fala conosco, enche a minha vida, quero ser conduzido por ti, eu não quero errar, eu quero acertar, eu quero fazer a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar nessa manhã. Aleluia. Espírito Santo de Deus, tu estás conosco nessa manhã. Espírito Santo de Deus, tem pessoas nessa manhã assistindo, tem pessoas nessa manhã junto conosco, participando desse programa, mas onde nós estamos falando da tua pessoa. Tu és aquele que nos ensina, aquele que nos orienta, aquele que nos conduz a nossa vida. Nós queremos te ouvir nesses dias. Nós queremos ouvir a tua voz. Como tu falou para Paulo ali. Não sei como tu falou, mas diz que tu impediu Paulo de prosseguir. Mas Paulo te ouviu, Espírito Santo. Ele ouviu a tua voz. E ele não prosseguiu. E ele foi para outro lugar, e ali Deus falou com ele, Deus abençoou ele. Espírito Santo, nós queremos ser conduzidos por ti nesse dia. Nós queremos que tu conduza a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida ainda mais diante de ti. Esse meu irmão, essa minha irmã que está conosco nessa manhã, eu oro para que ele seja ainda mais cheio, ela seja ainda mais cheia do teu Espírito Santo, Senhor. O Espírito Santo enche a vida do meu irmão, da minha irmã nessa manhã. Toma ela nessa manhã de uma maneira que ela nunca sentiu. De repente tem pessoas nessa manhã preocupadas, ansiosas, com dúvidas, inseguras. Espírito Santo, tu és aquele que traz a paz de Deus, que gera a paz de Deus no coração de uma pessoa. Eu ministro o poder de Deus sobre a tua vida agora. O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo te toma agora nessa manhã. O Espírito Santo te toma agora. Ou em nome de Jesus, que a ansiedade, as preocupações, as dúvidas, as inseguranças caiam agora, te deixe agora. O Espírito Santo começa a tomar o teu coração, o Espírito Santo começa a falar ao teu coração, começa a falar na tua mente ali, ele começa a mudar os teus pensamentos e colocar os pensamentos de Deus, que não são os nossos pensamentos, eles são mais altos que os nossos pensamentos, como disse Jeremias. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Então o Espírito Santo possa conduzir a tua vida nessa manhã,
conduzir a nossa vida, que possamos nesse dia desfrutar da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Pai, nós oramos nessa manhã, nós oramos e ministramos o Teu poder sobre cada vida agora. Oramos pelos enfermos, Senhor, como a Dinda que pediu, Senhor, oração, Senhor. Ô Pai, pediu oração, várias pessoas pediram oração aqui. Deus, Tu sabe a necessidade de cada um, Tu sabes do que cada um precisa nessa manhã, nesse dia. Deus, toca agora com o Teu poder. Toca agora através do Teu Espírito Santo, Pai. Faz milagres, prodígios e maravilhas nessa manhã. Cura pessoas que precisam ser curadas. Transforma pessoas que precisam ser transformadas no seu caráter, no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Faz isso, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Eu ministro o poder de Deus sobre a Tua vida. Ou que possamos, Espírito Santo, nesse dia, experimentar os Teus frutos na nossa vida. Frutos de bondade, mansidão, domínio próprio, amor, alegria, paz. Espírito Santo, queremos desfrutar dos Teus frutos nesse dia. Faz isso na nossa vida, faz isso na vida do meu irmão, da minha irmã. Te revela para nós nessa manhã, te revela agora, te revela nessa casa, nesse lar agora, em nome de Jesus. Eu te abençoo, recebe ainda mais a vida de Deus dentro de ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus pela tua vida, pela tua participação nessa manhã, que Deus possa estar ainda mais nos abençoando nesse dia. Hoje à tarde, então, culto de Santa Ceia. Se você puder estar junto, vai estar junto conosco. E até amanhã, se Deus quiser, Deus te abençoe. Fidelidade jamais terá fim.